Bem-vindo de volta ao Comente Podcast, o nosso podcast sobre empreendedorismo e finanças. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Marconi e o nosso amigo Júnior. Marconi, faça as honras. Seja bem-vindo, pessoal. É um prazer estar de volta aqui. Nosso dia com vocês para entregar um conteúdo de valor. Hoje o nosso momento vai ser muito especial. Acho que um dos melhores conteúdos que nós vamos entregar hoje. Nós temos um convidado a qual a gente já gravou uma live e foi muito bem comentada, foi muito bem veiculada. E hoje a gente traz ele para uma nova roupagem aqui, para um tema muito incrível que é o imponderável. Nós vamos falar do imponderável nessa relação ou na relatividade com a espiritualidade, numa visão da psicanálise. Eu não tenho dúvida que a gente vai poder extrair muito conhecimento do Júnior e eu quero que o Júnior desde já se apresente. Obrigado, Júnior, pelo convite. Eu te agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, com todos aqueles que nos assistem. Para aqueles que me veem pela primeira vez, meu nome é Antônio Jonas Morandi Júnior, mas eu gosto que me chama por mim de Júnior Morandi. E eu vim aqui falar um pouco sobre a fé, espiritualidade, psicanálise, e nós vamos abranger um pouco nesse assunto, que vai ser bastante legal. Mas assim, vou falar um pouquinho de mim, posso? Claro, com certeza. Eu tenho 43 anos, né? Sou acadêmico de teologia e de psicanálise. Sou casado com uma linda mulher maravilhosa que se chama Miriam. Minha amada deve estar me assistindo em algum lugar. E também sou filho de Deus, Deus vivo. Creio em Jesus Cristo, sou cristão. Graças a Deus essa é a fé que eu professo. E nós vamos falar sobre isso hoje, fé, né? Sim. E isso para mim é muito importante. E para mim vai ser uma oportunidade muito legal de estar aqui com vocês e poder falar um pouco do que eu sei. Muito bom, Júnior. Júnior é empresário, tem obtido grande êxito, né, na empreitada empresarial, obtido bons resultados. Nós temos aprendido muito, né, nessa troca, nessa relação que a gente tem. E sem dúvida vai ser muito intenso aqui hoje, né, Gui? Com certeza. A gente sabe que a jornada do empreendedor é uma jornada bem difícil, né? Complicada. Tem seus altos e baixos. E é sempre importante buscar o desenvolvimento pessoal para você conseguir escalar ou chegar ou levar a sua empresa para um próximo nível. Mas lá atrás, eu imagino que a gente, pelo menos eu falo por mim, eu não tinha essa visão, né? Conta pra gente, pro pessoal que tá assistindo, como foi seu primeiro contato no empreendedorismo, né? Na sua carreira. E se a sua empresa está ligada ao seu primeiro contato com o trabalho? Olha, Guilherme, é o seguinte, eu tive um primeiro contato com o empreendedorismo, né? No caso, eu fui convidado por um amigo, Antônio Vieira, que é o pai do Marlon, que hoje é meu sócio. Isso alguns anos atrás, em 2012 mais ou menos. E eu trabalhava já numa empresa bastante conceituada no ramo de cenografias e eventos. E aquela foi a oportunidade da minha vida. Ele, numa conversa formal, né? Ele sempre foi meu técnico de futebol, desde a idade infantil até agora. Recentemente eu jogo bola, ele ainda é técnico. A gente tem uma relação muito próxima. E aí despertou confiança, despertou interesse de constituir essa empresa. E nós nos unimos. E assim, foi um risco assumido que para mim, no dia que eu aceitei, eu troquei o certo pelo duvidoso, mas assim, sem colocar os pés no chão. Se eu pudesse voltar ao tempo e fazer diferente, eu teria calculado esse risco. Mas eu acredito que foi um propósito de Deus, né? A gente fala de propostas, mas existem uns propósitos. E por incrível que pareça, né? Aconteceu de forma positiva. Graças a Deus, a WXA hoje tem 12 anos, indo para 13 anos de existência. Uma empresa que eu acredito que é de sucesso. E estou aprendendo bastante com a área do empreendedorismo, assim, né? Eu falo que eu ainda sou empresário. Eu ainda vou me formar no empreendedorismo e tentar ainda mais crescer nesse sentido. Mas foi bem legal essa experiência para mim e, poxa, eu valido bastante tudo isso que eu passei. A partir dessa trajetória, Júnior, na sua carreira, né, como empresário e o crescimento da WXA,
A partir daí veio novidades de vida para você, onde você buscou um conhecimento em novas fronteiras, né? Que foi no mundo acadêmico ali voltado para teologia. Você tem uma vida de espiritualidade e somado a isso você também se aprofundou na psicanálise, né? Como foi essa transição? O que te encheu os olhos para você dividir a sua vida com essas duas fronteiras? Olha, foi uma coisa assim bem inusitada. Eu estava vivendo uma das fases assim, digamos, piores da minha vida, um momento bastante crítico. Por incrível que pareça, né, você fala assim, poxa, mas você tinha acabado de constituir a sua empresa, mas eu tinha uma vida particular que ela não era tão favorável. Eu era uma pessoa que já tinha meus 30 e poucos anos e vivia uma vida regada de, sabe, de baladas, né, curtição. É uma vida de adolescência na fase adulta. Era uma vida irresponsável, uma vida sem propósito, sem sentido. E em um determinado momento da minha vida aconteceu uma experiência grandiosa que eu falo, e eu me refiro como a mais importante de todas, foi a experiência com a fé. Eu tive um encontro com Deus em 2015. E foi um encontro assim, que eu posso dizer que foi algo sobrenatural. Houve uma mudança. Existia um júnior antes dessa conversão de 2015, e o novo júnior nasce novamente depois de 2015 de fevereiro. E isso para mim foi um marco na minha vida. Isso para mim eu levo como sendo o fator mais importante, o baluarte para mim da minha vida cristã. Isso para mim é tudo. E aí é lógico, né? Com assim o convívio com a igreja, com a congregação, né? Nós vamos conhecendo alguns palestrantes, alguns ministradores, pastores novos. E dentro de um desses congressos eu pude conhecer o meu psicanalista supervisor. Ele se chama Marcelo Gomes. E ali eu me despertei um interesse para participar de um congresso de homens que teve no AMB. E esse congresso de homens para mim foi um divisor de águas também. Porque eu falo que assim, a psicanálise ela é distinta da fé, mas elas duas juntas se correlacionam e se complementam. É uma coisa bastante interessante. E na princípio eu fui mais querendo achar uma solução que no momento eu enfrentava uma dificuldade muito grande com a minha esposa. Ela estava enfrentando uma depressão, na época nós não sabíamos o porquê. E eu fiquei um pouco preocupado com essa situação e me senti na obrigação de ajudá-la, né, de caminhar junto. E fui buscar ajuda porque ela não tinha condições para isso. Então essa escolha de conhecer a psicanálise, a principal motivação foi essa. Mas, porém, é lógico que quando você adentra, eu acabei conhecendo a ciência, me interessando e percebi que quem de fato também precisava era eu, né? E quem não precisa de terapia hoje em dia, não é verdade? Então assim, foi uma coisa que me despertou o interesse de estudar e como fez bem pra mim, me despertou o desejo de poder compartilhar isso com outras pessoas. Porque como foi bom pra mim, eu quero que seja bom pra outros e passar isso à frente. Eu acho que é bacana essa ideia, né? Isso não é à toa que hoje eu tenho uma rede social do Instagram que eu resolvi, né, colocar em ação justamente para compartilhar esse meu conhecimento com outras pessoas e com certeza ajudar outras pessoas a se desenvolverem assim como aconteceu comigo. Interessante. Incrível, hein? Eu falo bastante pro Marconi, né? Terapia, coach, mentoria. Acho que todo mundo precisa todo mundo vai passar pela sua jornada e vai precisar ter contato com esses especialistas. Sim, sim. É muito importante. Inevitável, né? Porque ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, né? Essa pós-modernidade, né? Todos esses avanços da tecnologia, todo esse negócio acontecendo muito rápido, informações, avanços, né? Ninguém quer ficar para trás. Isso automaticamente, né? Vai despertando nas pessoas gatilhos, né? Estamos vivendo assim um caos nessa questão psíquica. Sim. Então, é uma questão muito importante que eu acho que vale a pena todos começarem a olhar com outros olhos, né? Sim. Porque antigamente esse negócio era pra louco, né? Ah, quem vai pro psiquiatra, pro psicólogo, pro psicanalista é cara que tem problema e não é bem assim, não. Mas eu acho que a boa parte da galera já tá mudando essa visão. Sim, com certeza. Um assunto interessante que a gente traz aqui nessa oportunidade, pessoal, é que quando a gente ouve o Júnior falando o que levou ele para estudar a psicanálise, para se aprofundar dentro da psicologia, até a terapia, naquele momento que a esposa precisava, a gente vê que é um problema hoje muito existencial, muito atual no mundo contemporâneo, que é essa crise de identidade ou de conceito, né? Uma das coisas que impacta a vida do ser humano
e que gera uma contração emocional que impede ele de evoluir ou de viver a vida cotidiana, são as crises, né? E essas crises muitas vezes se dão por aquilo que nós gostaríamos de controlar. E é fato, né, senhores, que se tem uma coisa que nós não temos total controle, é sobre os acontecimentos. Tudo que está no nosso dia a dia, né, dentro da previsibilidade, a gente de repente se organiza, né, Gui, no domingo, prepara a nossa agenda. Segunda, eu tenho uma visita comercial para fazer, tenho que montar uma proposta, tenho que entregar um serviço, eu quero fazer uma viagem daqui 3 meses. Então você começa a planejar a sua vida, eu quero ter um filho, eu quero comprar um veículo. Então você vai fazendo o teu planejamento de vida, você vai construindo os seus ideais, só que a vida se mostra e se revela para nós num desafio muito grande, né? Numa grande roda gigante, que no mesmo dia a gente vive o alto e o baixo. E nessa distorção, isso traz um conflito muito grande interno. Principalmente quando você conclui o dia com aquele sentimento de que você está incompleto. Só que a soma dos dias, isso gera uma frustração tão grande e que a gente pode chamar esses eventos de imponderável, né? Aquilo que você não esperava. E para a gente começar a abordar esse assunto sobre o imponderável, Freud e Lacan, né, eles tentam discutir esse assunto do imponderável na vida e logo trazendo isso para a vida prática, Júnior. Como que você olha por esses conceitos de Lacan e de Freud e consegue materializar isso para explicar um pouco para nós e a gente extrair alguma coisa no dia a dia para melhorar essa questão do nosso conflito? Falando de Freud e Lacan, né, você está falando praticamente dos principais nomes que a psicanálise traz, né? Mas, assim, não vamos adentrar tanto ao conceito, muito aprofundado, até porque para as pessoas entenderem melhor, mas, basicamente falando, é como se eles tratassem a questão do inconsciente, porque existe parte da nossa mente, da nossa psique, em que nós temos um certo controle, mas tem outra região, outra instituição em nossa mente, o inconsciente, que essa talvez nós não temos controle, mas isso não significa que nós não temos registros ali, né? Traumas ou então alguma questão que ficou reprimida, né? E essa pessoa ao longo da vida, ela vem repetindo padrões e não sabe o porquê repete. Então, assim, a psicanálise vai abordar bastante essa questão para elucidar, trazer, assim, elaboração, ressignificação, né? Para essa pessoa saber o porquê que ela está fazendo aquilo. Porque senão a gente entra no modo automático e a gente não sai do lugar. Quando a gente vê, a gente está dando voltas e não vai. E eu trazendo o assunto da fé também, se me permite, a fé é muito parecida. A fé é uma, assim, acredito eu que ela está disposta para todos os seres humanos, né? Só que alguns usam e outros não. E eu acredito que ela funciona como um músculo. Se você exercitar, você vai crescer. Caso você não exercitar, ela vai atrofiar e você vai ficar reduzido a isso. E está à disposição nossa porque Deus nos criou assim, com essa possibilidade, né, de conseguir transpor esses imponderáveis que nós enfrentamos nas nossas vidas, né, que são os momentos de incerteza, são os inesperados, né? São as surpresas que a vida nos coloca. Então, quando nós temos essas duas ferramentas em mãos, é sucesso na certa. Interessante. Gui, existe uma relação muito grande quando você vai exercer o teu ofício de coach, né? De treinar ali, de ajudar o teu coaching, é isso que fala, né? Coach. O coach, né? A conseguir vencer essas barreiras para chegar no objetivo. E o imponderável sempre está muito latente nesses processos, né? Sim, alguns comportamentos acontecem de forma inconsciente, mas isso porque em algum momento o coach, né, o cliente em si, teve contato com alguma situação e ele trouxe isso para a camada da cebola dele, que é o que a gente conversou no último podcast. Eu comentei que a camada da cebola, imagine que a cebola tem várias camadas, né?
E essa camada, ela faz uma alusão sobre as experiências da vida que você teve. Então, quanto mais experiência de vida você tem, mais camadas você acaba tendo. E aí isso torna as suas habilidades um estado. Então, você está daquele jeito porque as suas camadas transformaram você daquele jeito. E algumas são conscientes e outras são inconscientes. E nessas sessões, a gente acaba identificando alguns pontos sem julgamento, né? Se é pontos positivos ou negativos dessas ações do coach. Só que o engraçado é que quando a gente busca o conhecimento e a gente tira do subconsciente e traz para o consciente, é uma escolha nossa. Se a gente vai continuar tendo esses comportamentos, né? E aí eu trago para minha vida, como você mencionou aqui, você quando você tinha 30 anos, você ia pra balada, você era um adulto com atitude de jovem, né? Isso. E eu a mesma coisa, a partir do momento que eu trouxe pro consciente algumas ações que não fazem sentido, mas que eu acabava realizando elas de forma automática, vamos dizer assim, eu escolhi se eu queria aquilo ou não pra minha vida. É interessante porque essa repetição de padrões, essa visão de comportamento, ela vai ser a causa da grande angústia da grande maioria. Porque a flor da angústia, ela precisa ser avaliada pelo autoconhecimento. Quanto mais você exercita o autoconhecimento, e é o que propõe a terapia, quando você procura a terapia, é para você entrar na discussão aprofundada ali com o terapeuta das questões que estão gerando desconfortos emocionais em você. E o imponderável nessa relação de controle da vida, e eu vejo até um mal no momento presente, onde a gente vê as igrejas, uma avalanche de pessoas que procuram a igreja como um meio de tentar manipular a fé para que Deus conceda a ela todas as previsibilidades, para que ela se sinta no controle, ou atribuindo a Deus que tudo está no controle. E na verdade, não tem problema nenhum a gente não ter controle total sobre a vida, controlar todas as coisas, né? Ninguém acorda pela manhã e sai para a rua com o seu carro e imagina que vai sofrer um acidente, se envolver em um acidente de trânsito. Ninguém sai para esse propósito. Mas como você reage? Como você ressignifica? Né? Na Bíblia Sagrada, Júnior, você como teólogo, aquele evento onde os discípulos vão à pesca e passam a madrugada toda tentando pescar, e que para eles aquilo era motivo de levar o pão para casa, era uma condição de trabalho, e eles não pescaram nada. O estado de eles estarem ali pela manhã angustiados, decepcionados, eles tinham que o quê? Ressignificar. Aí eu te faço uma pergunta importante. Na tua visão, como que a angústia, nesse caso, ela pode ser explicada pela psicanálise? A angústia seria uma resposta natural do ser humano, né? Com aquilo que ele não pode controlar ou absorver momentaneamente. Eu diria que essa pessoa ela vai tentar encontrar no seu mecanismo de defesa maneiras de se desviar desse problema, dessa angústia. E como pode, às vezes, evitar enfrentar o problema. Eu quero usar aqui um exemplo meu, claro. Eu, antes de vir aqui para o podcast, assim, eu tenho poucas experiências de falar ao vivo. E eu falo para vocês, e principalmente para o Marconiglia, que eu tenho dificuldade de aparecer na frente das câmeras. E para mim é uma alegria poder estar aqui falando, né? E conseguir transpor esse desafio. Então vão existir aquelas pessoas em que vão olhar para isso e vão ficar com medo dessa angústia e vão retrair, vão estagnar na vida, né? E tem aquelas que, sabendo disso, conhecendo isso, elas vão enfrentar essa situação. Assim, é fato do seguinte: você precisa admitir que você tem uma angústia e que você precisa aceitá-la, mas precisa compreender o porquê que você tem aqui. Eu falo que quando eu comecei a fazer análise, eu comecei a ter uma visão melhor de mim mesmo. E eu tenho muita facilidade para observar as pessoas, até mesmo o jeito de falar, de agir, de se comportar,
por conta que eu estou estudando justamente para isso, e eu preciso observar. Mas essa facilidade que eu tenho em ver o outro, eu também adquiri a facilidade de ver em mim as coisas também. Então o aceite, ele é muito importante para você ter uma mudança considerável na sua vida. Se você não aceitar, se você não admitir aquilo para você, eu já diria que vai ser frustrada a tentativa de mudança, se não houver um aceite aqui dentro. Precisa acontecer algo de dentro para fora. Acontecendo isso, você vai conseguir lidar com toda certeza. Por exemplo, teve uma situação que aconteceu em 2020. 2020, a WXA vinha num dos melhores anos. O Marconi acompanha muito a relação financeira com a WXA lá, porque ele participa comigo, é parceiro na questão da controladoria financeira. Um excelente profissional, diga-se de passagem. Obrigado, Marconi. Obrigado. E a WXA estava daquele jeito, eu almejando, fazendo planos e investimentos. Eu falei, nossa, se a gente continuar desse jeito aqui, o ano que vem eu vou ficar milionário, vou andar de BMW. Pobre é uma desgrama, né? Quando eu vejo em dinheiro, fica daquele jeito. Valeu, Marconi. Isso é bom. Eis que chega um vírus e afeta toda a humanidade. Algo novo para todo mundo, todo o planeta. Todo mundo sofreu com isso. Então você imagina como foi lidar com essa questão. Só que isso foi em 2020. Faziam 5 anos que eu já tinha passado pela minha experiência. E se eu te falar que eu passei, lógico, medo existe. O medo, ele é algo inerente ao ser humano. Não existe quem não tenha medo. Existe aquele que tem medo e não consegue enfrentá-lo, mas existe aquele que tem coragem. E coragem não é ausência de medo. Você vai sobrepor aquilo, você vai enfrentar. E eu me considero uma pessoa corajosa e ousada. Confio em mim? Confio. Mas eu tenho uma confiança de alguém maior na minha vida, que foi Deus. Porque assim, eu entendo que a WXA foi um propósito de Deus para minha vida e para a vida de outras pessoas. Pessoas que cada uma ali são representadas numa família. E eu tinha certeza no meu coração que Deus não ia nos desamparar. E nós passamos pelo problema, foi muito difícil, e hoje a WXA voltou a decolar, só que agora com novidades, né, outros problemas, mas que nós também vamos sobrepor e vamos tirar novos aprendizados em cima disso, eu não tenho dúvidas disso. E outros também que a gente pode colocar também nas relações interpessoais, né? Eu quero usar como exemplo aqui eu e minha esposa. Às vezes me angustia o fato da minha esposa não aceitar todos os meus convites. Por exemplo, eu gosto muito de andar de moto. E minha esposa, ela acho que até gostava, mas acho que eu fiz ela desgostar. Porque eu gosto de correr. E minha esposa é muito conservadora, ela não gosta de correr. Só que assim, quando nós estamos num relacionamento, a gente precisa aprender a equilibrar isso. Né? Porque não necessariamente esse meu parceiro, essa pessoa, ela precisa atender a todas as nossas demandas. Então eu tenho que procurar um certo equilíbrio nisso. Mas se eu fosse me colocar nessa situação, alguns anos atrás, sem conhecer tanto a fé quanto a psicanálise, ou eu obrigava ela a fazer isso comigo, ou eu não estaria mais com ela. Olha como é que é as coisas. Então assim, eu vejo uma evolução aqui. A gente, para aprender a lidar com angústia, a gente precisa se entender nesse sentido. E eu vou deixar o Gui, com certeza, essa fala foi muito boa, a sua fala, e você já comentou em outro momento que você tinha um currículo comportamental destemperado, né? Arrumava briga na rua. O Júnior é um grande jogador de futebol da várzea. Posso falar que ele é um profissional da várzea, requisitado na cidade de Osasco por todos os grandes clubes, né? E ele contando para mim já de diversos eventos que ele destemperava, né? Como que você enfrentou isso, Júnior? Olha, foi uma fase bastante difícil na minha vida. Eu tenho absoluta certeza que se eu continuasse da forma como eu estava, eu não iria viver por muito tempo. Eu arrumava muita confusão e não era por muita coisa, não era por pouca coisa. E assim, lembrar dessas coisas, é lógico que a gente não vai esquecer, mas me faz olhar como referência para o futuro. O homem que eu não quero ser e não vou voltar mais a ser aquele velho homem.
Agora é uma nova vida, eu olho para frente. Hoje, muito pelo contrário, eu sou um apaziguador. Sou um cara que trago paz no ambiente, nas relações que eu frequento, nos lugares onde eu vou. As pessoas têm uma outra visão de quem que é o Júnior hoje. Graças a Deus eu fui de perto desse Júnior. Ele já não existe mais, ele morreu. Que maravilha. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Você comentou sobre conhecer a si mesmo, né? Aí eu até joguei aqui no Google que tem uma frase que é bem interessante. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas, né? E quando eu falo isso para todos os meus culti, quando eu faço a sessão. Uma das ferramentas que a gente aplica é de autoconhecimento. É para a pessoa poder entender quais são os vícios e crenças limitantes deles, né? Quais são os valores deles, para a gente poder definir como vai ser a jornada dele do ponto A, que é o estado atual, para o seu ponto B, que é o seu estado desejado. E se nessa jornada ele não conseguir encontrar ou identificar quais são as fraquezas dele, é o que você falou. Vira e mexe, ele vai apresentar uma justificativa para não enfrentar isso, né? Então, se você se colocar no desafio, que é falar em público, estar em redes sociais, fazer aquilo que te incomoda, você vai cortar aquelas amarras, né? Que muitas vezes acaba te impedindo de seguir adiante, né? Sim, sim. E, Júnior, como que a psicanálise hoje pode apoiar as pessoas que estão enfrentando uma dificuldade consigo mesmo em relação ao imponderável, né? O que pode ser o exemplo do imponderável aqui? O desemprego, imagina. A pessoa saiu para trabalhar, chegou lá, foi chamada no RH e foi dispensada do seu trabalho. Ela vai ficar ali por alguns dias muito triste, muito abatida pelo acontecido, ou de repente pelo falecimento de alguém. E aqui tem um ponto muito importante, nós já conversamos sobre isso, né, Júnior? Já conversei com o Gui também. A gente vê muito disso, as pessoas que perderam um familiar há muitos anos, mas ela vive uma repetição do luto semana após semana. E como que a psicanálise pode apoiar e nos ajudar a enfrentar essas questões? O fato é reconhecer que esse é o princípio da realidade da vida terrena. Nós estamos sujeitos a isso. A partir do momento em que você aceita a vida como ela é, no sentido de que isso é natural, isso acontece desde com a pessoa, vamos chamar aqui de pessoas mais santas como mais ímpios, isso vai acontecer com todos. Faz parte desse mundo, né? Eu li um livro muito interessante, que o título dele se chama-se Quando a Vida Dói. Não é se a vida vai doer. A vida em algum determinado momento ela vai doer e você precisa estar preparado para isso, né? Quem escreveu esse livro se chama Alain Brizotti, é um pastor psicanalista que eu gosto muito e até indico. A leitura desse livro é muito interessante. Tem o olhar da fé, o olhar da psicanálise juntamente. Mas é uma questão que... Alain Brizotti, pastor psicanalista. Quando a Vida Dói? Quando a Vida Dói. E é interessante porque vai de frente com isso que você acaba de me perguntar. A fé, tanto a fé quanto a psicanálise, elas não vão resolver esse problema assim. Eu diria que a fé precisa ser uma fé não superficial. Aquela fé que a gente ouve falar que, eu acredito em Deus. Existe uma fé racional, uma fé que vai além, né? Uma vida de comunhão com Deus, uma vida de reflexão diária nas Sagradas Escrituras, uma vida de oração. Isso é o que vai permear e vai moldar essa pessoa e saber ensinar ela a lidar com essas questões. A psicanálise, é lógico, ela vai ajudar, vai conciliar sim, vai fazer com que essa pessoa entenda esses gatilhos, o que está fazendo ela sentir tanto medo, o que está fazendo ela travar, brecar tanto em relação a essa situação específica e trazer algum tipo de elucidação para isso. Mas ela não te dá garantia, porque isso parte muito da questão da pessoa dar o primeiro passo, né? Por mais que eu tenha essa relação com Deus, Deus ele não vai vir aqui fazer por mim o que eu tenho que fazer.
Nós temos que nos colocar na brecha, Perfeito. né? E se colocar à disposição e se empenhar em enfrentar o problema de frente, mas aceitar que ele é real, né? Usar estratégias, que nem você disse, que conhecer o inimigo, conhecer a situação por completo, né? E por incrível que pareça, eu diria que o principal inimigo somos nós. Nada pode nos deter. Se a gente estiver com Deus, nada pode nos parar, nem mesmo o inimigo Satanás dito na Bíblia. O nosso principal inimigo somos nós. Incrível. É um grande desafio, né, Gui? Exatamente. E quando eu me referi ao inimigo, não seria... seria conhecer a si mesmo, né? Sim. Porque a nossa maior dor, né? Ou as nossas maiores fraquezas estão dentro da gente. E isso que acaba limitando, né? A psicanálise tem um pouco de braço no estoicismo? Olha, Depois eu que pego pesado, hein? pegou pesado, pegou. Não, é porque assim, o estoicismo ele tem como a base de vida, né? Vamos dizer assim. Eu controlo aquilo que cabe a mim. O que está externo, eu não me deixo atingir. E quando você conhece a fundo, pelo menos o que você me trouxe aqui da psicanálise, eu acho que a direção segue o mesmo fluxo. Eu acho que dá para caminhar junto. É igual arminiano e calvinista na relação com a fé. Dá para caminhar junto. É uma linha de um trem. Cada trilho é um. Os dois vão para lá, os dois vão para cá. Não tem como seguir um tempo para lá só com um trilho para cá e outro trilho para lá. Então, caminham juntos. Eu acredito que faz sentido sim essa ideia. Ela caminha junto com a psicanálise. A psicanálise vai muito falando dessa questão de que o fato de eu me autoconhecer, né, não significa que aquilo vai trazer bons resultados. Tudo vai depender da forma como eu vou aceitar aquilo, como eu vou colocar em prática aquilo. Não é uma garantia de uma pessoa que faz análise de que ela vai resolver as questões da vida dela. É necessário aceitar e é necessário vivenciar essa experiência. E é interessante, senhores, né, pessoal que está nos acompanhando, quando a gente fala de tudo isso daqui, né, toda essa elucidação em torno da psicanálise, da espiritualidade, para o autoconhecimento, para você conseguir transformar ou mudar o comportamento, ou como você vai enfrentar situações, o imponderável da vida, é o que a gente está ouvindo muito falar nos dias de hoje, que são esses códigos, ou destravamento, né, Gui? As pessoas estão com... As chaves. As chaves, né? A gente vê muita crítica, às vezes, tudo agora é chave, tudo agora é código, mas na verdade, quando a gente falava, né, da alegoria de Platão e a caverna, quando você se descobre para uma realidade que você busca enfrentar ela com ferramentas adequadas, né, você consegue fortalecer essas camadas que o Gui fala da cebola, somando experiências que são capazes de te levar a algum lugar. Na história, a gente tem inúmeras figuras que começaram de tão baixo, e eu digo de tão baixo em relação às suas capacidades sociais, econômicas, né? Com pais que não tinham como oferecer muito financeiramente, que não estudaram em escola particular, e que hoje são grandes empresários, né? E por quê? Porque souberam trabalhar na dificuldade e se tornar o melhor a cada dia, aquele 1%, né? Sim, e dentro disso que você está falando me fez lembrar de uma frase, mas agora eu não vou lembrar da autoria dela, mas a frase, eu não me esqueço, que todo conhecimento me tira de um paraíso. Uau, como é que a gente pode entender isso, não é verdade? Veja bem, a partir do momento em que eu tenho o conhecimento da fé, o conhecimento da psicanálise, ao mesmo tempo, ela me traz uma responsabilidade, me tira da zona de conforto e me faz o quê? Acionar outros dispositivos para que eu continue em frente, num processo de crescimento, de edificação, né? Rumo ao nosso propósito. Então, tudo isso que a gente está falando, eu acho que cabe essa frase, eu acho interessante trazer aqui para a gente pensar sobre também. Exatamente. Incrível, né? A gente fez um podcast ano passado que a gente falou sobre vitimismo, né? E a gente
enxerga que grande parte, não vamos generalizar, das pessoas elas acabam escolhendo estar nessa posição. Lógico, a gente sabe que todo mundo tem a sua jornada, seu processo, tem as suas experiências negativas, e aí já é uma opinião minha, eu acredito que todos precisam passar por essas experiências negativas para ter a experiência de determinado assunto e passar para um próximo nível, né? Então, e aí sim escolher que aquilo não me cabe mais. Então eu tive uma experiência negativa de um relacionamento, aquilo não me cabe mais, eu vou escolher a partir de agora o relacionamento que cabe. E que tá de frente com os meus valores, né? E só que tem pessoas que acabam se paralisando. Existe alguma ferramenta na psicanálise que é possível fazer com que essas pessoas, diante a um processo de dor e vitimização, continuem caminhando? Sim, com certeza, né? A psicanálise ela vai trazer isso à tona. Mas é necessário essa pessoa trazer isso para o set analítico, né? Trazer o fato. E o analista, é lógico, ele está ali como um espelho, né? Não é ele que detém o conhecimento sobre o que aquela pessoa está vivenciando. Na verdade, ele é um espelho. Da forma como ela relata esse problema, ele identifica que essa pessoa está se fazendo de vítima. Assim, eu tenho poucas experiências no set, mas eu posso falar de experiências minhas, onde eu culpabilizava pessoas, mas quando na verdade eu era o responsável. Eu tinha que tomar uma iniciativa e uma mudança. E com a ajuda do meu analista, lógico, ele me fez compreender e aceitar dentro daquilo que ele trouxe ali dentro do setting para mim, compreender de fato e ficar claro para mim. Porque isso não significa que a pessoa não saiba. A pessoa sabe que ela tá se fazendo de vítima. Ela tá querendo se manter naquele lugar de conforto. Poxa, né? Não fiz porque eu quis. Aqui tá legal, aqui tá bacana esse lugar confortável que você também disse. E a gente pode trazer até pro âmbito da fé isso aí. O que aconteceu lá no Éden, né? Quando Deus pediu para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Aí vai lá, Adão e Eva são persuadidos pela serpente, comem. Aí Deus vai procurar, o que eles fazem? Se escondem, não assumem a culpa. Adão vai e transfere, foi a mulher que tu me deste. Percebe que isso está no cerne do ser humano. O ser humano, ele é assim por natureza. E esse é o pecado original que a fé e que a Bíblia traz. Enquanto a pessoa não se descobre nisso, ela vai continuar sendo o agente de autossabotagem. E ela não vai caminhar para frente. A sensação é que a vida vai travar num determinado estágio e você vai ver ela com 20 anos, aí na hora que você voltar vai ver ela com 40 e fala, pô, você tá aí ainda? E tem gente que vive uma vida assim. É impressionante. Eu li uma matéria há um ano atrás, foi quando a gente fez o podcast. Não sei se foi um ano atrás, certamente, né? 12 meses atrás. Pode ter sido 10, mas foi no ano passado. Que uma das possibilidades da pessoa viver no vitimismo porque lá atrás, quando ela era pequena, aconteceu um fato com ela, aí ela trouxe essa ação de vítima, aí o pai e a mãe, vem aqui, vai dar tudo certo, tá tudo bem, e aí eles acabam espelhando isso pra vida jovem, adolescência e a vida adulta, né? Por quê? Porque eles sempre vão querer uma palavra de conforto, uma atenção sobre uma situação chata, né? E a gente vê puramente como repetição de padrão. Exatamente. Dentro desse universo, né, da psicologia, a gente hoje tem profissionais aí que aplica muito a questão da programação neurolinguística, né? A programação neurolinguística é uma coisa que eu estudei por um tempo, até no meu primeiro livro, eu abro ali o primeiro capítulo dedicando um pouco a essa programação neurolinguística, porque eu entendo que para o meu assunto, finanças, investimento, autocuidado para o futuro, se você não tiver uma mudança de mentalidade, dificilmente você vai conseguir romper com esse processo do acúmulo e da multiplicação do patrimônio. Então, a programação ela é muito importante e a todo momento nós estamos programando ou desprogramando algo que vai
gerar essa repetição de comportamento. E aí onde você vê os problemas relacionados à dependência emocional, ao vitimismo e tantas outras coisas. Falando disso, Júnior, como que você enxerga a ferramenta, né? A PNL, a programação neurolinguística, ela pode ser aplicado nesse processo da psicanálise quando você tem um diagnóstico já claro do comportamento desse paciente e que ele precisa mudar? Existe alguma ferramenta que favorece nesse sentido? Veja bem, a psicanálise ela trabalha muito diferente da psicologia. Eu quero falar sobre, mas eu acho até meio arriscado, mas porém vou falar, que de repente um psicólogo possa estar nos assistir. Com certeza. Nada contra a psicologia, pessoal, tudo em paz. Mas a psicanálise ela não vai nessa linha. A psicanálise ela não vai além da onde o seu analisando quer chegar. A análise ela vai respeitar o desejo desse analisando. O que ele quer, o que você quer. O que você quer trazer conhecido. E assim conhecido, algo que você já sabe, mas que você ainda não enxerga. Porque o analisando ele jura que o analista é que sabe de tudo. Mas ele não sabe de nada. Quem sabe é o analisando. Olha só que profundo e muito contraditório. Porque aí quando você chega lá, vai, peraí, o que você tá me falando, você tá me falando isso, você consegue entender isso? Aí eu falo, é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo meu prático que aconteceu ontem, na minha análise. Eu relatei que eu tava super nervoso para vir aqui, pro meu analista. Eu me sinto inseguro. E ele já me conhece, já tem uma anamnésia, eu já passei por mais de 40 análises. Ou seja, ele já me conhece pra caramba. Júnior, você idealiza algo. E você tem uma expectativa, você cria uma expectativa dentro de você, em que você quer ir lá entregar o seu melhor num nível elevadíssimo. Ou seja, e você gosta de se colocar nessas situações. E eu falo pra ele assim, é verdade, eu gosto. Mas na hora que eu tô enfrentando, eu sofro. Você percebe? Isso é um padrão repetitivo. Eu faço a mesma coisa na igreja. Eu faço a mesma coisa no grupo de futebol. Eu faço a mesma coisa na empresa. Então olha como tudo isso está linkado. Mas olha, eu sei de tudo. Eu só não compreendo muitas vezes. Mas aí quando eu trago isso a meu conhecimento. Isso significa que eu vou chegar aqui hoje, depois da análise de ontem, e vou deixar de ficar nervoso, ansioso? Gente, a nossa mente é algo tão complexo que eu pergunto ao meu analista, aonde está o botão de desliga? Aonde eu faço para acionar isso, para mim compreender isso de uma vez por todas? Ele fala, não existe. Só um tempo. Porque dentro de nós existe uma resistência, um mecanismo de defesa que às vezes a gente não quer sair desse estado, dessa zona. Porque isso, o fato de você resolver essa questão, talvez ela pode te levar para um estágio que você teme alcançar e não querer avançar, porque você não sabe, aquilo você vai se deparar com outro inseto. E você prefere ficar aqui. Que aqui você sabe lidar, entendeu? É uma coisa meio que... É lógico, eu tô falando de uma questão que é o meu caso. Pode ser que a pessoa enfrente a mesma coisa que eu, mas de acordo com a subjetividade dessa pessoa, ela vai ter outros conflitos, não os mesmos que os meus. Então essa questão da psicanálise ela é muito complexa. E assim, eu percebo na psicologia que ela usa muita rotular as coisas, dar nome para as coisas, diagnosticar. A psicanálise não faz isso. Você não vai entrar no set analítico e o cara vai falar que você é um borderline. Não vai fazer isso, de forma alguma. Ele pode até saber, identificar que você é um borderline em expressão. Ou um narcisista, no caso. Mas ele jamais vai falar isso para você. Porque a chance disso intensificar ou disso piorar é grande. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim quando soube pelo psicólogo. Que a mulher falou que ele suspeitava que ele era borderline. Ele começou a pesquisar em todas as páginas de internet sobre o que é borderline. Cara, ele teve crises de ansiedade. Ele teve que passar pelo psiquiatra, ele teve que tomar remédio. Aí beleza, não contente, ele continuou o tratamento com a psicóloga. E ele me encontrou na igreja e eu tenho uns toques pra ele. Poxa, tenta procurar um analista, né?
Enfim, ele continuou e a mulher foi e deu um diagnóstico para ele que ele era borderline. O remédio dobrou a dosagem, depois que ele soube. Porque a cabeça pirou. Pirou. Ele não soube lidar com a questão, não aceitou. Não teve equilíbrio de aceitar uma realidade. A sua própria história. Então, percebe? Então, assim, cada pessoa vai reagir de uma forma com o imponderável, né? Com o inesperado, com o imprevisível. Não tem como a gente prever como vai acontecer. Eu perdi uma tia muito próxima pro Covid. Só que assim, eu acredito que ela não morreu por conta da doença em si. Mas o medo fez que a sua imunidade baixasse e ela ficasse suscetível, fragilizada com o vírus, com a doença. E ela morreu. Teve uma morte muito rápida, assim, durou acho que 10 dias internada. Então assim, são coisas que se a gente tiver preparado, né? Se é que eu posso dizer que nós vamos um dia estar totalmente preparados, mas eu acredito que na medida do possível, unindo a fé com a psicanálise, conhecimento pessoal, eu acredito que a gente pode evitar grandes percalços. A sua fala inicial, Júnior, ela destaca algo muito importante que vale a reflexão. A pergunta que todos nós devemos nos fazer todos os dias: quando foi que você aprendeu algo novo? Ou quando foi que você fez algo novo? Você disse que sua primeira oportunidade prática, né, de estar gravando e falando, e com certeza o Gui deve compartilhar da mesma opinião que eu, que para mim já está sendo várias cortinas que estão se abrindo aqui de conhecimento, muitas coisas que eu nunca tinha ouvido ou entendia, você conseguiu descortinar aqui, e você está tendo essa experiência. Uma das coisas que nos leva a evoluir para tudo, empreendedorismo, para carreira, no âmbito familiar, é você se perguntar: quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? A gente tem que se desafiar, sabe? Sei lá, abrir aquela página do dicionário em inglês e estudar ali um texto, né? Hoje eu vou assistir o jornal em árabe. Talvez você não vai entender no primeiro momento. Eu não sou de jogar futebol. Júnior, coloca eu de zagueiro lá sábado lá que eu vou lá fazer alguma coisa. Eu tô dando um exemplo. Eu tô dando um exemplo aqui, né? Mas essa façanha aí. Mas é um exemplo que eu acho que é interessante para nos provocar pro novo, né? Esse negócio que você comentou aí da doença, né, do Covid, eu li um livro chamado Biologia da Crença. E a minha formação é de biologia, né? Foi um livro tenso, eu acho que eu demorei 2 meses pra ler, porque tinha coisas que eu não entendia, eu não lembrava, eu tinha que voltar a página, jogar no Google. Mas, pra não alongando, esse livro ele fala basicamente o seguinte: que a crença que a gente acaba extraindo do externo vai fazer com que gere algo dentro da gente. Então, no livro, uma das mensagens que ele traz é um rapaz que tem muito tempo de exposição ao sol, e aí alguém comenta pra ele: se você ficar muito tempo de exposição ao sol, você vai ficar com câncer, vai ter câncer de pele. Aí, passados anos, aquilo ficou no subconsciente dele e ele teve câncer de pele. Mas ele não teria o câncer de pele se ele não colocasse a preocupação nisso, porque ele começou a colocar preocupação nisso. Então aquela crença fez com que alguma molécula não se desenvolvesse e gerou aquele câncer, né? Que tá relacionado com o que você trouxe. E esse livro é incrível. Vocês já ouviram falar daquela história da pessoa que estava internada e não parece que ela foi submetida à sentença de morte? Só que aí o cara ia aplicar uma injeção letal nela, mas só falou para fazer um teste, né? Acho que ela já estava sentenciada e foi perguntado para ela se ela poderia ser usada para fazer um teste. Essa foi a verdade. E dentro desse teste era o seguinte: o pessoal ia tirar o sangue dela até o momento que ela morresse. Só que na verdade, de fato, não iria fazer isso. Só foi dito para ela e foi colocado às vezes uma gota de água pingando dentro do balde, como se ela achasse que fosse o sangue dela. A pessoa veio a óbito. Já ouviu falar sobre isso? Sim, eu ouvi. E isso é muito interessante. É idêntico ao que você falou, só muda o fato, mas é a mesma coisa. E é engraçado que acontece de modo inverso. Não sei se você já ouviu falar
sobre a síndrome do membro fantasma, já ouviram falar ou não? De pessoas que perdem um ente querido, mas assim, de repente ele vai viajar, na hora que ele vai visitar a pessoa, mas a pessoa faleceu, isso daí pra pôr, ele morreu. E a pessoa não entende aquilo. Pra você ter uma ideia, o meu analista, ele comprou um apartamento recentemente e ele fez um quarto pra mãe dele. Ele conversando com a mulher, amor, a sua mãe faleceu. E ele, às vezes, vira e mexe, ele retorna nisso. E ele é um analista de data, ele é um mestrado, um doutorado. Olha pra você ver como é que é as coisas. Cabeça. O fato de eu ter o conhecimento, ou de conhecer a Bíblia, não me torna um santo, né? Um conhecedor de todas as coisas. Dos vernáculos. Isso, é exatamente isso. Se não um médico que estudou medicina, ele não ficaria doente, ele conhece todo o funcionamento do corpo. Exato. Como é que ele fica doente? Se ele sabe que o que ingerir vai fazer mal. Então assim, nós seres humanos temos que entender que existe algo dentro de nós que vai contra. Que sempre conspira contra. E é o que eu falei pra você aquela hora, nós somos o nosso principal inimigo. E a gente tá toda vez dessa forma. Por É exemplo, uma luta diária, né? é uma luta diária. Exatamente. E o fato inverso que eu queria trazer são outras coisas. Por exemplo, teve um momento, que eu me lembrei aqui agora, sobre aquele atentado de 2001 das Torres Gêmeas, vocês lembram? Quando eu vi aquele episódio, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro. E eu lembro que quando saiu a notícia, eu estava saindo pro almoço. E eu lembro até hoje do trailer, eu lembro de tudo. Do Zé Comé, nós buscávamos a marmita, comíamos lá, ficávamos felizes pra caramba. De repente saiu na televisão, eu comecei a ver aqueles negócios explodindo no prédio. Na hora que eu olhei, eu falei, mano, que filme é esse? Filme, garoto, não é filme não. Isso tá acontecendo lá nos Estados Unidos, tá o quê? Não acredito. Aquilo me deu um estado de choque. Em que eu tive que ligar, parece que tiveram que ligar pra mim, lógico que eu fiquei sem condições. E ligaram pros meus patrões, pros meus encarregados, o Júnior tá sem possibilidade de continuar trabalhando, a gente vai ter que mandar ele embora pra São Paulo. Eu fui mandado embora pra São Paulo de ônibus, acompanhado. E chegando aqui, eu tive um momento assim tão traumático que eu tive um surto e resolvi me converter. Largar tudo que eu fazia. Eu namorava na época. Parei de ter relação sexual com essa minha namorada. Fui para a primeira igreja na esquina que eu encontrei, que era uma Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Passei uma semana lá dentro. Mas é lógico, foi por medo do Apocalipse, do Armagedon, né? Todo um discurso que foi incutido na minha infância pelo meu pai, pela minha mãe, que se você não for para Deus, se você não fazer catequese, percebe? Isso foi instaurado na minha mente. De um gatilho. Tem um gatilho. Aí eu te falo, você acha que eu lembrava disso? Então, mas o que me fez associar isso a Deus? Olha só que interessante. Isso é um medo. É um medo? E é lógico. Pelo medo, não durou uma semana. Só foi um momento. Até que quando eu caí na real, que aquilo de fato foi uma realidade, que foi um momento, e que passou, a vida voltou, continuou tudo normal, e eu voltei a ser aquele mesmo homem. Enfim, mas para trazer aqui a realidade, que acontece dessa forma também. Essa questão do síndrome fantasma, né, do membro fantasma, acontece também com pessoas que têm parte do corpo amputada. Você já ouviu falar que a pessoa continua sentindo dor sem ter o braço? Eu tô sentindo dor na minha mão e o cara tá sem o braço, gente. Nossa. É aqui. Cabeça. Incrível. Que conteúdo. Com certeza foi o melhor podcast, melhor conteúdo até aqui, né, Gui? Demais, incrível. Eu tô bastante impactado. Com certeza eu vou assistir novamente, 1, 2 vezes. Façam as suas anotações. Compartilhe com os amigos. Compartilhe, participe. Nós vamos deixar também no nosso encarte no Instagram, no YouTube, o papel aí que o Raul vai exercer, de colocar os dados do Júnior. Conhece a página dele sobre a psicanálise, sobre a teologia, esse profissional, empresário maravilhoso, nosso amigo. E, Júnior, deixa a sua mensagem final de tudo isso que a gente colaborou aqui com o nosso público, que você pode dizer que, como orientação, como caminho, como algum flash de luz para a vida das pessoas vencer essa crise com o imponderável. Olha, Marconi, eu tenho uma passagem da Bíblia que inclusive eu trouxe aqui para mim deixar como desfecho, que assim,
ela está em Mateus 6:33 ao 34. E ela diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o meu coração, o teu coração. Esses são 2 versículos que um dia tocaram a minha vida e fizeram eu tomar uma iniciativa. Eu depositei toda a minha fé nesses 2 versículos e a palavra de Deus foi muito poderosa e foi através dela que a minha fé os meus olhos foram abertos, né? Então o meu desejo para todos aqueles que nos assistem, né, entender a importância que a gente tem de olhar para o lado da fé. E eu tenho uma fé em Cristo, essa é a fé a qual eu escolhi caminhar. Tenho colhido os bons frutos disso, dessa caminhada, dessa comunhão, dessa intimidade com Deus. E para mim, de tudo que nós conversamos aqui, eu entendo ser o mais importante. E como complemento, se autoconhecer. Eu acho que a gente precisa se conhecer melhor, conhecer as nossas origens, tudo aquilo que acontece conosco, né, para a gente elaborar essas questões psíquicas para viver de maneira mais saudável. Então eu deixo aqui esse recado para a galera e pedir também, se você me permite, para o pessoal começar a me acompanhar nas minhas redes sociais. Minha rede social é @AntônioMorandi_JR. Lá eu vou fazer sempre uma correlação da espiritualidade vinculado com a psicanálise. Faço algumas correlações lá e é bastante interessante. E quem quiser viajar comigo nessa jornada, vai lá. Vou começar a gravar uns vídeos, vou começar a aparecer na telinha, porque eu acho que eu já estou destravando, já estou desbloqueando esses conflitos. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Adeus. Incrível, hein? Sensacional. Eu vou acompanhar, Júnior, pode ter certeza disso, porque é um tema que eu gosto muito. E eu só complementaria dizendo que ser cristão, empreender e buscar o desenvolvimento pessoal não é fácil. É uma luta diária que a gente tem que batalhar, mas que, com a graça de Deus, facilita todo o caminho. Sim, certeza. Excelente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Falamos sobre o imponderável nessa relação com a psicanálise e também a espiritualidade. Agradecer ao Júnior Morandi, a todos que estiveram conosco aqui, contribuindo e nos honrando por mais esse episódio. Um forte abraço para o meu amigo Guilherme e Júnior. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.